Olá, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos possam estar se cuidando na quarentena, cuidando dos seus entes queridos, para que isso termine logo e possamos voltar às nossas atividades diárias. Não vejo a hora de retomar o tribunal do júri, as nossas audiências, as nossas aulas. Então, vamos esperar que isso passe o mais rápido possível. Enquanto isso, quem pode, aproveita para estudar online, fazer cursos, assistir vídeos do YouTube. Então hoje vamos dar uma dica rápida, como sempre, acerca da desistência voluntária. Para falar de desistência voluntária, vou recomendar que você assista um vídeo que nós gravamos há poucos dias aqui no canal, acerca do iter criminis. Por quê? Porque a desistência voluntária ela está diretamente relacionada ao tema tentativa e ao tema consumação. Então veja só, vamos relembrar rapidamente o iter criminis. Vou colocar um esquema gráfico aqui na tela para que você possa acompanhar e relembrar. Então, põe na tela, olha lá. O que diz esse esquema gráfico? Iter criminis. Então tem a cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. O exaurimento, obviamente, é um pós-facto, mas na estrutura do iter criminis constam cogitação, atos preparatórios, atos executórios, consumação. Então o nosso estudo hoje vai se concentrar entre a execução ou atos executórios e a consumação. Volta comigo. Olha só, vamos lá, desistência voluntária. A sua previsão está na primeira parte do artigo 15 do Código Penal. Então o que diz o artigo 15, primeira parte? Acompanhe comigo a leitura. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então veja só, meus amigos, veja só. Primeiramente nós temos que posicionar a desistência voluntária dentro do iter criminis. Então a desistência voluntária é quando o agente já iniciou a execução dos atos executórios, mas voluntariamente ele desiste de chegar até a consumação. Então veja, não é quando o agente não inicia ato executório. Ora, se o agente não iniciou nenhum ato executório, talvez o fato perquirido seja até um fato atípico. Então olha só, ele inicia os atos de execução, mas voluntariamente ele não chega até a consumação. Portanto, primeira questão a ser debatida, a doutrina chama a desistência voluntária de tentativa abandonada. Então essa é uma classificação doutrinária. Desistência voluntária seria uma espécie de tentativa abandonada. E a desistência voluntária, note só, apenas será cabível na hipótese da chamada tentativa imperfeita. Tentativa imperfeita. Então vejam, senhores, por que tentativa imperfeita? Porque o agente deu início aos atos executórios, mas ele não conseguiu finalizar os atos executórios, diferentemente da tentativa perfeita. Na tentativa perfeita, o agente pratica todos os atos executórios, esgota todos os atos executórios, mas não consegue a consumação. Na tentativa imperfeita, o agente ele inicia a prática dos atos executórios, mas ele não vai até o final. Ou seja, como por exemplo, ele pode ser impedido por alguém, ou seja, quando ele é impedido por alguém, não existe voluntariedade na sua conduta. Então afasta a desistência voluntária. Agora, quando ele inicia a execução dos atos executórios e voluntariamente desiste de dar continuidade, então ele ingressa nessa chamada ponte de ouro para regressar. Então, qual é esse regresso? Qual é a ideia do legislador? A ideia do legislador é dar essa possibilidade justamente para reduzir a criminalidade. Claro que na desistência voluntária, o agente desistindo voluntariamente de dar continuidade na sua conduta, de dar continuidade na execução dos atos, ele podendo dar continuidade não o quer, então ele responderá apenas pelos atos já praticados. Então vamos trazer um exemplo aqui concreto
de um caso que este advogado criminalista humildemente teve a oportunidade de defender no tribunal do júri. Um sujeito estava num bar com a sua companheira, lá chegou um ex-namorado, um ex-marido dessa sua companheira. Esse é um caso antigo, acho que, salvo engano, foi feito o júri desse caso em 2006, 2007. Então, tiveram um entrever, um desentendimento. Esse fulano, que era ex-namorado, ex-marido da companheira do meu cliente, ele passou para agressão física. O meu cliente não conseguia se defender e lá pelas tantas conseguiu pegar uma faca e desferiu apenas um único golpe no indivíduo. Claro que ele alegou legítima defesa. A legítima defesa, por algumas questões analisadas dentro do processo, se tornou uma tese bastante difícil. Você sabe que a legítima defesa, ela tem vários requisitos, então como se fosse um corredor com diversas portas. Para que você possa atingir a legítima defesa, você tem que abrir todas as portas desse corredor. Então a legítima defesa, por vezes, se torna uma tese muito difícil. Então, analisando o caso concreto, nós podemos verificar que, de fato, o que ele fez foi uma desistência voluntária. E nesse contexto, ele responderia apenas por aquilo que ele já fez. Então, no caso concreto, sendo acolhida a tese da desistência voluntária, o acusado responderia por lesão corporal de natureza leve. Ele atingiu um golpe de arma branca, de faca, no indivíduo, que teve como resultado uma lesão corporal de natureza leve. Não prejudicou as suas atividades diárias, não foi necessária cirurgia, não foi necessária internação, nada disso. E essa tese foi levada ao tribunal do júri. E o que foi alegado aos senhores jurados, que são juízes naturais da causa? Foi alegado exatamente a desistência voluntária, artigo 15, primeira parte do Código Penal. Então o que foi justificado, o que foi explicado aos jurados? Foi justificado que esse sujeito que tinha essa faca, de fato deu um golpe na vítima e voluntariamente desistiu de dar outros golpes. Por quê? Porque ninguém o impediu com esforço físico de deixar de fazê-lo. Ou seja, ele deu o primeiro golpe, teria tempo para dar vários outros golpes, a vítima já estava subjugada, ninguém interviu nessa briga, ninguém teve condições de, com esforço físico, afastar o réu da vítima, mas o réu, após dar a primeira facada, por si só, desistiu voluntariamente de dar outras facadas, mesmo podendo dar continuidade à execução, mesmo podendo chegar à consumação. Não o quis. Então aqui nós temos um exemplo prático da desistência voluntária. Nesse caso, os senhores jurados do tribunal do júri, por óbvio, eles admitiram o primeiro quesito relativo à materialidade e no segundo quesito relativo à autoria, eles simplesmente desclassificaram da tentativa de homicídio para a lesão corporal de natureza leve, consoante descrita no laudo, razão pela qual acolheram a tese da desistência voluntária. Então, muito cuidado. Na desistência voluntária deve existir esse ato interno, esse ato ideológico do agente de não desejar prosseguir na execução, mesmo podendo fazê-lo. Agora, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar do tribunal do júri, se o agente deu a primeira facada, quando ele vai dar a segunda, terceira, quarta facada, seu intento é de fato chegar à consumação num crime de homicídio, ele é impedido por policiais. Então, obviamente que não existe esse elemento obrigatório que é a voluntariedade, razão pela qual a tese da desistência voluntária está completamente afastada. Então é isso, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado. É o que temos para falar sobre desistência voluntária nesse momento. Se inscrevam no canal, comentem e até o próximo vídeo.